E assim, São Paulo é uma cidade que a gente sabe que é caótica. E se você for ver em termos de mobilidade, talvez tenha evoluído algumas coisas, mas não tanto quanto a gente queria. De uma maneira geral, assim, é legal a gente se inspirar em outros lugares, né? E aí eu lembro uma experiência que eu tive, nem tanto de bike, eu tive lá em Munique, na Alemanha. E eu achei maravilhoso, porque tem uma área que é para bicicleta andar, uma área para o pedestre, mas assim, parece que a cidade foi construída para aquilo, ou foi reconstruída para aquilo, né? Queria ver a sua opinião, tipo, de alguns exemplos que tem externos, mas assim, também exemplos do Brasil. O que você considera que funciona melhor que São Paulo aqui no Brasil? São Paulo é caótica, mas São Paulo tem uma coisa que poucas cidades mundo afora têm, que é gostoso, que é frição humana. Tá. Então São Paulo tem essa coisa linda, tem muita gente na rua, né? Quando você fala em ter gente na rua, você pensa assim, como assim? Vai para San Diego, vai para Los Angeles. Sim. Você tem muita gente nos carros e pouca gente nas calçadas. Isso é verdade. Aqui você tem muita gente no carro, mas você tem 77% das viagens sendo feitas ou só a pé ou a pé combinado no transporte público. Então Perfeito. Você tem muita gente a pé na rua e no transporte público. Então São Paulo, ela é um caos muito fácil de você mudar desde que você tenha um foco sustentável de promoção de políticas públicas. Que legal. Isso não acontece, mas é fácil acontecer e dá para acontecer. Vamos falar de Munique, por exemplo, que é uma cidade que você conheceu. Das cidades da Alemanha, talvez tenha sido a pior que eu conheci para pedalar. Olha só. Porque é uma cidade muito perto lá daquela E eu fiquei marca. impressionado positivamente, hein? Então, mas é boa. Ela tá muito do geocentrismo da BMW, que é a grande montadora deles lá. E é uma cidade que sofreu muito na guerra. Interessante, sabe aquele parque, o Olympic Park, que tem aquela montanha? Sabe o que é aquela montanha? Destroços de guerra. Então você pode imaginar, uma cidade plana que veio abaixo e o pessoal juntou todos os destroços e fez uma montanha no Parque Olímpico. E é a única montanha que tem na cidade, toda uma coisa interessante. E como todas as cidades alemãs, e como toda a Alemanha, ela é totalmente desenhada, ela é segregada. Não é à toa que lá nasce todo um contexto de apartheid. A segregação dos espaços de pedestre, de ciclista, estou falando, quem está só me vendo, está me vendo aqui falando como se fosse assim, dando ordens, assim. Aqui só vai pedestre, aqui só vai ciclista, aqui só vai carro. Essa coisa de amantes da lei que eles são, é uma coisa muito alemã. Sim. E ela nasce no tempo nazista. Então as estruturas cloviárias, elas nascem quando Hitler precisava deslocar os seus tanques e para não matar seus compatriotas ele cria uma segregação para as pessoas não morrerem atropeladas e os tanques passarem. Então é uma coisa muito curiosa como a Alemanha é um país extremamente acessível, um país extremamente conectado. Berlim é uma cidade maravilhosa, vibrante, maluca, tudo aquilo. Você tem cidades mais ao sul, na Bavária, que são lá nos Alpes, incrível pedalar. Tem uma rota que a gente faz do sul da Alemanha e vai até Veneza, que é uma rota... daqui a pouco eu vi Augusto, que é uma rota quando os romanos chegam, atravessam os Alpes, eles criam uma estrada via Cláudia Augusta. A Alemanha é maravilhosa. Eu mesmo já pedalei de Berlim até Copenhague, cruzando o que foi a Alemanha Oriental. Você pedala por aquele país inteiro, ninguém vai te atropelar, mas você não pode ir para a estrada. Mas você não tem um canto do país que não seja conectado por uma estrutura cicloviária. A estrutura é incrível, essa viagem eu fui até... Pousei em Berlim, montei a bicicleta e fui para o aeroporto de Copenhague, pedalando e saí. Não usei carro a viagem inteira. Então é um país maravilhoso. Mas o que eu estou dizendo? Não tem essa aflição humana, não tem, é outra mentalidade. E outra realidade, se você né? vai qualquer país que você falar na Europa, eu vou te dizer quais são as características. Assim. Mas assim, você tem um respeito, você tem assim, uma espécie de um Equador na Europa, que são ao sul os católicos, ao norte os da Revolução, os anglo-saxões, luteranos, calvinistas, que trouxeram Deus para casa, né? Então eles são o patriarca, ele é a representação divina, tudo. Então eles são mais, a sociedade é mais trabalha mais em comunidades de uma maneira diferente. Claro que é mais frio, tem tudo uma... Pra você ter uma ideia, na Alemanha, você não pode colocar uma criança na escola pública a mais de 2 quilômetros da sua casa. E você não pode levar sua criança de carro para a escola. Então você cria toda uma vizinhança, um trabalho colaborativo dos vizinhos de caminhar essas crianças para a escola. Olha que legal. Essa criança com 8 anos de idade, ela começa a aprender a pedalar,
aprender a se transportar, ler mapa, etc. E tal. E com 12 ela ganha um diploma de cidadão e ela passa a ser um guia daquelas crianças. Né? Então você vê, eles usam da mobilidade como formação de cidadania. Com certeza, isso é muito bacana, né? Muito. Então, quando esse moleque pegar um carro, ele não vai atropelar o filho do vizinho. Exato. Entendeu? Mesmo a Alemanha não sendo como por exemplo, os Países Baixos, a Holanda tem uma coisa que é o presumed guilt, presunção de culpa. Se você está num carro, você é atropelado por um ciclista, atropelado, literalmente. Você vai para a cadeia e vai responder a tua inocência na cadeia. Entendeu? Uhum. Então, assim, é uma outra versão. A Alemanha não é assim. Aliás, eles querem ser assim, tem toda uma briga lá. Então, quando você vai para os Países Baixos, uma luta das mães dos anos 70, que tinha todos aqueles projetos de ser avenidas, pontes, viadutos, alta velocidade, o pessoal falou, chega, a gente quer escala humana. Perfeito. E eles conseguiram, escala humana. Tanto que tem na Inglaterra um movimento chamado Go Dutch, que seria serem iguais aos holandeses no sentido de mobilidade. Sim. Então, a Holanda ela é um expoente. Mas as estruturas cicloviárias da Holanda é um caos. Você tem que ser bom ciclista. É um ponto a gente não cai. Quem tem experiência não cai. Mas se você pega um brasileiro, bração na bicicleta, que não tem muita experiência, ele vai cair, porque ele vai tomar fechada, vai passar um louco, até aquelas scooters estavam presentes nas estruturas cicloviárias lá. Coisa que é um absurdo, mas assim... A frição humana, local. Tudo se resolve. Sim. Tudo se resolve. E a prioridade absoluta é do ciclista. E até questiona, porque o pedestre se ferra. Esse é um ponto importante. O ciclista está acima do pedestre. Porque em teoria tem uma regra, né? O pedestre espera o ciclista. Quanto menor, né, deveria ter mais prioridade. Ou seja, o pedestre é o menor, depois o ciclista... pedestre não é tão bom assim. Claro que tudo bem. Você não vai morrer atropelado nada. Mas tem, por exemplo, um exemplo na Holanda, em Amsterdã, que é maravilhoso. Por exemplo, um lugar que dá conflito. Olha que interessante isso, um lugar que dá conflito. Em vez de eles começarem a fazer como fazem os alemães, bota a placa, bloca aí, separa aqui, separa aquilo, não. Tira todas as placas. Fim da ciclovia, E aí, então, o motorista entra num outro tipo de terreno e que começa a vir pedestre, vir ciclista, vem tudo. Então, ele já se acanha. Por quê? Porque ele tem uma cultura de que ele não pode atropelar. Mesmo que ele não pode nem ser atropelado. Então, ele está lá quietinho, pianinho. E tudo que induz os pedestres a seguirem numa linha, é você ter um tipo de piso. Sabe quando você anda na calçada e você vai seguindo uma linha sem querer? Sim. Então, eles induzem isso com um tipo de arquitetura de piso. Que legal. Então, a linha de desejo é essa. Eu não vou colocar que o cara tem que ter isso com faixa. Não. Ele coloca assim um piso discretamente te levando para lá. Sim. E a mesma coisa com as ciclovias. Então, é uma edição de desenho de pista, imaginário de desenho de pista, que não é obrigatória, e que faz com que aquela imensa praça que tinha muitos incidentes zerou. Olha só. Porque as pessoas passaram a ser cidadãs e prestar atenção uma na outra, que é o tal da aflição humana. Sim, então, quem conhece a China, ou mesmo o Vietnã, que é uma loucura. Você olha aquilo, você tem que... Fui. E tudo vai. Mas o tempo inteiro você acha que não vai dar. Mas dá, porque é a capacidade do ser humano de se respeitar dentro de uma velocidade da nossa escala.